Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, parte 12. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 24. O Reino do Coral. Curiosamente, acordei um novo homem no dia seguinte. Para minha grande surpresa, encontrava-me no meu quarto. Meus companheiros provavelmente haviam sido levados de volta à sua cabine, sem que tivessem se percebido disso mais do que eu. Talvez, assim como eu, ignorassem o que acontecera durante a noite, e para desvendar esse mistério, eu só contava com os acasos do futuro. Pensei então em sair do quarto. Estaria outra vez livre ou ainda prisioneiro? Completamente livre. Abri a porta, atravessei as coxias, subi a escada central. Os alçapões fechados na véspera estavam abertos. Fui até a plataforma. Lá, encontrei Ned Land e Conselho que me aguardavam. Nada sabiam. Mergulhados num sono pesado que não lhes deixara nenhuma lembrança, tinham ficado perplexos ao acordarem em sua cabine. Quanto ao Nautilus, pareceu-nos tranquilo e misterioso como sempre, flutuando na superfície a uma velocidade moderada. Nada sugeria qualquer mudança a bordo. Os olhos penetrantes de Ned Land varreram o mar. Estava deserto. Nada de novo no horizonte, nem vela, nem terra, foi assinalado pelo canadense. Um vento oeste soprava ruidosamente, e sentíamos o aparelho jogar em meio às ondas compridas, encrespadas pelo vento. Renovado seu oxigênio, o Nautilus manteve-se a uma profundidade média de 15 metros, de maneira a poder retornar prontamente à superfície das águas, operação que, fugindo à rotina, foi executada diversas vezes durante a jornada de 19 de janeiro. O imediato subia então à plataforma, e a indefectível frase ecoava no bojo da embarcação. Quanto ao Capitão Nemo, nenhum sinal dele. Da tripulação de bordo vi apenas o impassível comissário, que me atendeu com a exatidão e o mutismo de sempre. Por volta das 2 da tarde, achava-me eu no salão, absorto em organizar minhas anotações, quando o capitão abriu a porta e apareceu. Cumprimentei-o, sendo retribuído com uma saudação silenciosa e quase imperceptível. Voltei ao trabalho na expectativa de que me desse explicações sobre as peripécias que haviam sacudido a noite da véspera. Mas qual? Fitei-o. Seu rosto me pareceu cansado. Seus olhos vermelhos não haviam se desanuviado com o sono. Sua fisionomia exprimia uma tristeza profunda, um sofrimento real. Ia e vinha, sentava-se e logo tornava a erguer-se. Pegava um livro ao acaso, abandonava-o imediatamente. Consultava seus instrumentos sem fazer as anotações de costume. Enfim, não parava quieto no lugar. Finalmente veio a mim e perguntou: "É médico, professor Aronnax?" Julguei a pergunta tão inesperada que a considerei por um tempo sem responder. "É médico?" repetiu. "Vários colegas seus fizeram estudos de medicina. Gratiolet,
Moquintandon e outros. Realmente, assenti. Sou médico e professor num hospital público. Cliniquei durante vários anos antes de ingressar no museu. Ótimo, professor! Minha resposta visivelmente satisfizera o Capitão Nemo. Porém, sem saber aonde ele pretendia chegar, ouvi novas perguntas, reservando-me o direito de responder conforme as circunstâncias. Professor Aronnax, Indagou o capitão. consentiria em dispensar seus cuidados a um dos meus homens? Tem um doente? Sim. Estou pronto para acompanhá-lo. Venha. Confesso que me assustei. Não sei por que via certa conexão entre aquela doença de um homem da tripulação e os acontecimentos da véspera. E esse mistério me preocupava no mínimo tanto quanto o enfermo. O Capitão Nemo conduziu-me à popa do Nautilus e fez-me entrar numa cabine junto à sala dos marujos. Um homem de uns 40 anos, rosto enérgico, um autêntico anglo-saxão, repousava em um leito. Debrucei-me sobre ele. Não era apenas um doente. Mais do que isso, era um ferido. Sua cabeça, enfaixada em panos ensanguentados, descansava sobre um travesseiro duplo. Soltei os panos e o ferido, encarando-me com olhos esbugalhados, me deixou agir, sem proferir uma queixa. O ferimento era horrível. O crânio, rasgado por um instrumento contundente, achava-se exposto, e a substância cerebral afundara. Pedras sanguíneas haviam se formado na massa difluente, a qual exibia uma cor de borra de vinho. Tratava-se ao mesmo tempo de uma lesão e de uma comoção cerebral. A respiração do paciente era lenta, e movimentos espasmódicos dos músculos agitavam sua face. A flegmasia cerebral era absoluta, resultando na suspensão dos movimentos e da sensação. Tomei o pulso do ferido. Era intermitente. As extremidades do corpo já esfriavam e percebi que a morte se aproximava, sem que me parecesse possível evitá-la. Depois de fazer um curativo no infeliz, apliquei novamente os panos em sua cabeça e me dirigi ao Capitão Nemo. O que provocou esse ferimento? Perguntei. O que importa? Respondeu evasivamente o capitão. Uma colisão do Nautilus arrancou uma das alavancas do motor, que atingiu esse homem. Mas, e a sua opinião sobre o seu estado? Eu hesitava em me pronunciar. Pode falar, autorizou o capitão. Esse homem não entende francês. Olhei uma última vez para o ferido e em seguida respondi. Esse homem morrerá dentro de 2 horas. Nada pode salvá-lo? Nada. A mão do Capitão Nemo estremeceu e algumas lágrimas escorreram de seus olhos, que eu não julgava feitos para chorar. Durante alguns instantes fiquei a observar o moribundo, cuja vida consumia-se lentamente. A claridade elétrica que irrigava seu leito de morte acentuava ainda mais sua palidez. Eu contemplava sua cabeça inteligente, sulcada por rugas prematuras, que o infortúnio, talvez a miséria, havia longamente escavado. Procurava desvendar o segredo de sua vida nas últimas palavras expelidas por seus lábios. Pode retirar-se, professor Aronnax, ordenou o Capitão Nemo. Transtornado com aquela cena, deixei o capitão na cabine do moribundo e voltei ao quarto.
Durante o dia inteiro fui assaltado por sinistros pressentimentos. Tive uma péssima noite e, entre meus sonhos frequentemente interrompidos, julguei ouvir suspiros distantes e como que um cântico fúnebre. Seria a prece dos mortos, murmurada naquela língua incompreensível para mim? Na manhã seguinte, subi a plataforma. O capitão Nemo já se encontrava lá. Assim que me viu, dirigiu-se a mim. Professor, foram suas palavras. Gostaria de empreender uma excursão submarina ao longo do dia? Com meus companheiros? Perguntei. Se eles aceitarem o convite. Estamos às suas ordens, capitão. Então queiram, por favor, vestir seus escafandros. A respeito do moribundo ou do morto, nenhuma palavra. Fui ao encontro de Ned Land e Conselho e lhes transmiti o convite do capitão Nemo. Conselho aceitou sem piscar, e dessa vez o canadense mostrou-se disposto a nos acompanhar. Eram 8 horas da manhã. Às 8h30, equipados com 2 aparelhos de iluminação e respiração, estávamos prontos para um novo passeio. A porta dupla foi aberta, e escoltados pelo capitão Nemo, seguido por uma dúzia de homens da tripulação, pisávamos a uma profundidade de 10 metros sobre o solo firme onde o Nautilus repousava. Um ligeiro declive conduzia a um fundo acidentado, a cerca de 15 braças de profundidade, completamente diferente do que eu visitara durante minha primeira excursão sob as águas do Pacífico. Agora, nem sinal de areia fina, de pradarias submarinas ou de florestas pelágicas. Reconheci imediatamente aqueles domínios fabulosos, cujas honras, naquele dia, nos eram feitas pelo capitão Nemo. Era o reino do coral. No ramo dos zoófitos e na classe dos alcionários, observa-se a ordem das gorgonáceas, que encerra os 3 grupos dos gorgônios, isídeos e coralinas. É a esse último que pertence o coral, substância curiosa, por sua vez, classificada nos reinos mineral, vegetal e animal. Remédio para os antigos, joia para os modernos. Foi apenas em 1694 que o Marcellès Peissonel o incluiu definitivamente no reino animal. O coral é um conjunto de animálculos aglomerados num polípero de natureza quebradiça e pétrea. Esses pólipos possuem um único genitor, que os produz por brotamento, e eles têm existência própria, embora participando da vida comum. Trata-se, portanto, de uma espécie de socialismo natural. Eu conhecia os últimos trabalhos realizados a respeito desse extravagante zoófito, que se mineraliza à medida que se arboriza, segundo a perspicaz observação dos naturalistas, e nada podia ser mais interessante para mim do que visitar uma dessas florestas petrificadas que a natureza plantou no fundo dos mares. Ligamos os aparelhos de Ruhmkorff e seguimos um banco de coral em vias de gestação que, com o trabalho do tempo, um dia fechará aquela zona do Oceano Índico. A trilha era cercada por arbustos inextricáveis, formados pelo emaranhamento de touceiras cobertas de florzinhas estreladas com raios brancos. Entretanto, ao contrário das plantas terrenas, aquelas arborizações, agarradas nas pedras do fundo, cresciam de cima para baixo. Brincando em meio àquelas ramagens tão vistosamente coloridas, a luz produzia 1000 efeitos encantadores. Parecia-me ver os tubos membranosos e cilíndricos dançarem sob a ondulação das águas. Sentia-me tentado a colher suas viçosas corolas enfeitadas com delicados tentáculos, umas recém-desabrochadas, outras em vias de brotar,
enquanto ligeiros peixes com rápidas nadadeiras roçavam por elas, passando como revoadas de pássaros. Porém, quando minha mão aproximava-se daquelas flores vivas, daquelas sensitivas, animadas, a colônia disparava imediatamente o alarme. As corolas brancas recolhiam-se em seus estojos vermelhos, as flores evaneciam diante de meus olhos e o arbusto transformava-se num bloco de mamilos de pedra. O acaso colocara-me na presença dos mais valiosos espécimes desse zoófito. Aquele coral era similar ao pescado do Mediterrâneo, nas costas da França, da Itália e da Berbéria, e seus tons chamativos justificavam os nomes poéticos de flor de sangue e espuma de sangue, com os quais o comércio apelida seus mais belos exemplares. O coral é vendido por até 500 francos o quilograma, e ali as camadas líquidas superavam a fortuna de todos os catadores de coral do mundo. A preciosa substância, esparsamente misturada com outros polipeiros, formava então conjuntos compactos e emaranhados chamados maciota, e em cujo topo observei admiráveis espécimes de coral rosa. Mas logo os arbustos atrofiaram-se e as arborizações expandiram-se. Verdadeiras florestas de pedra e grandes vigas de uma arquitetura imaginosa descortinaram-se à nossa frente. O capitão Nemo embrenhou-se sobre uma escura galeria em declive, levando-nos a uma profundidade de 100 metros. Às vezes, a luz de nossas serpentinas produzia efeitos mirabolantes, agarrando-se às rugosas asperezas das arcadas naturais e aos pingentes em forma de luminárias, que ela espetava como pontas de fogo. Entre os arbustos coralinos, observei outros pólipos não menos curiosos. Mélitas, íris com ramificações articuladas, depois alguns tufos de coralinas, umas verdes, outras vermelhas, autênticas algas incrustadas em sais calcários, que os naturalistas, após longas discussões, classificaram definitivamente no reino vegetal. Embora, nas palavras de um filósofo, este talvez seja o ponto real onde a vida, obscuramente, levanta-se de seu sono de pedra, sem ainda emancipar-se de seu rude ponto de partida. Finalmente, após 2 horas de marcha, alcançamos uma profundidade de aproximadamente 300 metros. Isto é, o limite extremo no qual o coral começa a se formar. Mas agora não eram mais moitas isoladas ou matas ralas e baixas. Era uma floresta imensa. As grandes vegetações minerais, as imensas árvores petrificadas, reunidas por guirlandas de elegantes plumárias, cipós dos mares, exuberantes em cores e reflexos. Passávamos livremente sob sua alta ramagem, perdida na penumbra da superfície das águas, enquanto a nossos pés, tubíparos, meandrinas, astreias, fongites e cariófilos formavam um tapete de flores, salpicados com gemas deslumbrantes. Que espetáculo indescritível! Ah, não poder comunicar nossas sensações! Por que estávamos aprisionados sob aquela máscara de metal e vidro? Por que as conversas nos eram proibidas? Por que não vivíamos, quem dera, a vida dos peixes que povoam o elemento líquido? Ou, melhor ainda, dos anfíbios, que por horas a fios são capazes de percorrer ao sabor de seu capricho o duplo domínio da terra e das águas. Nesse momento, o capitão Nemo detivera-se. Meus companheiros e eu interrompemos nossa marcha, e ao me voltar, vi que os homens formavam um semicírculo ao redor de seu superior. Observando com mais atenção, percebi que 4 deles carregavam nos ombros
um objeto de forma oblonga. Ocupávamos nesse ponto o centro de uma vasta clareira, cercada pelas grandes árvores da floresta submarina. Nossas lanternas projetavam sobre esse espaço uma claridade crepuscular que conferia um volume incomum às sombras acima do solo. No limiar da clareira, a escuridão voltava a se adensar, refletindo apenas pequenas faíscas capturadas pelas arestas vivas do coral. Ned Land e Conselho estavam ao meu lado. Observávamos e pressenti que assistiria a uma cena estranha. Olhando para o solo, percebi que este se achava estufado em certos pontos por pequenas tumefações incrustadas de sedimentos calcários e dispostas com uma regularidade que traía a mão do homem. No meio da clareira, sobre um pedestal de rochas grosseiramente empilhadas, erguia-se uma cruz de coral, com braços compridos, que se diriam feitos de sangue petrificado. A um sinal do Capitão Nemo, um de seus homens avançou, e a menos de 1 metro da cruz, começou a escavar um buraco com uma pá que soltara de seu cinto. Compreendi tudo. A clareira era um cemitério. O buraco, um túmulo. O objeto oblongo, o corpo do homem morto durante a noite. O Capitão Nemo e sua tripulação acabavam de enterrar o companheiro naquela morada comum, no fundo do inacessível oceano. Não, jamais experimentei sensação igual. Jamais ideias mais mirabolantes invadiram meu cérebro. Eu não queria ver o que meus olhos viam. Enquanto isso, a cova era lentamente escavada. Os peixes fugiam aqui e ali de sua conturbada toca. Eu ouvia ressoar sobre o solo calcário o ferro da picareta, que às vezes soltava fagulhas ao se chocar com algum sílex, perdido no fundo das águas. A cova abria-se, alargava-se, logo adquirindo uma profundidade suficiente para receber o corpo. Então os carregadores se aproximaram. O corpo, envolto num pano de biço branco, desceu a seu humilde túmulo. O Capitão Nemo, com os braços cruzados no peito, e todos os amigos do defunto ajoelharam-se em oração. Meus 2 companheiros e eu inclinamo-nos religiosamente. O túmulo foi então coberto com detritos arrancados do solo, os quais formaram uma leve protuberância. Feito isso, o Capitão Nemo e seus homens puseram-se de pé, aproximaram-se do túmulo, dobraram novamente o joelho e estenderam as mãos em sinal de supremo adeus. O cortejo fúnebre retomou o caminho do Nautilus, voltando a atravessar as arcadas da floresta, desbravando a mata, seguindo os arbustos de coral, mas sempre subindo. Afinal, avistamos as luzes de bordo, cujo rastro luminoso nos guiou até o Nautilus. A 1 hora estávamos de volta. Troquei de roupa, subi a plataforma e, ensimesmado, fui sentar-me próximo ao farol. O Capitão Nemo dirigiu-se a mim. Levantei-me e disse-lhe: "Presumo que aquele homem morreu esta noite." "Sim, professor Aronnax", respondeu o Capitão Nemo. "E agora repousa junto a seus companheiros naquele cemitério de coral?" "Sim, esquecido por todos, mas não por nós. Demos-lhe um túmulo, e os pólipos encarregam-se de guardar nossos mortos para todos sempre." Então, escondendo com um gesto brusco o rosto em suas mãos trêmulas,
O capitão tentou inutilmente conter um soluço e acrescentou: É lá que fica o nosso sereno cemitério. Centenas de metros abaixo da superfície das ondas. Pelo menos lá seus mortos dormem tranquilos, capitão. Fora do alcance dos tubarões. Sim, professor. Concordou gravemente o capitão Nemo. Dos tubarões e dos homens. Segunda parte. Capítulo 1. O Oceano Índico. Começa aqui a segunda parte dessa viagem submarina. A primeira terminou com a cena comovente do cemitério de coral, que me deixou uma impressão profunda. Na redoma das águas, a vida do Capitão Nemo desdobrava-se plenamente, e não era impossível que até o seu túmulo houvesse sido preparado por ele no mais impenetrável dos abismos. Lá, nenhum monstro do oceano viria perturbar o derradeiro sono daqueles hóspedes do Nautilus, daqueles amigos agrilhoados uns aos outros na morte e na vida. E nenhum homem, tampouco, acrescentara o Capitão Nemo. Sempre a mesma desconfiança, feroz e implacável, com relação às sociedades humanas. No que me dizia respeito, não me contentava mais com as hipóteses levantadas por conselho. O digno rapaz insistia em ver no comandante do Nautilus um cientista relegado à obscuridade, que despreza a humanidade por mera indiferença. Para ele, Nemo era um gênio incompreendido, o qual, cansado das decepções terrenas, refugiara-se naquele meio inacessível onde seus instintos fluíam livremente. Contudo, minha opinião é que tal hipótese explicava apenas uma das facetas do Capitão Nemo. Com efeito, o mistério daquela última noite durante a qual havíamos sido acorrentados na prisão e no sono, a veemente precaução tomada pelo capitão de arrancar de minhas mãos a luneta prestes a percorrer o horizonte, o ferimento mortal daquele homem, devido a um choque inexplicável do Nautilus, tudo isso me abria os olhos. Não, o Capitão Nemo não se limitava a fugir dos homens. Seu insólito aparelho servia não apenas a seus instintos de liberdade, mas também aos interesses de não sei que terríveis represálias. No presente momento, nada é evidente para mim. Nessas trevas, não vislumbro senão fulgores, devendo limitar-me a escrever, por assim dizer, sobre o ditame dos acontecimentos. Ademais, nada nos prende ao Capitão Nemo. Ele sabe que é impossível escapar do Nautilus. Não somos sequer prisioneiros de nossa palavra. Nenhum compromisso de honra nos prende. Não passamos de cativos, de prisioneiros, disfarçados sob o nome de hóspedes, por uma questão de cortesia. Ned, entretanto, não perdeu as esperanças de recuperar a liberdade. Não tenho dúvida de que aproveitará a primeira oportunidade que o acaso lhe oferecer. Eu, provavelmente, farei como ele. E não obstante, não será sem uma espécie de remorso que levarei comigo o que a generosidade do capitão nos houver permitido entrever dos mistérios do Nautilus. Afinal, devemos odiar ou admirar esse homem. Será uma vítima ou um carrasco? Para ser franco, acrescento que muito me agradaria completar esta volta ao mundo submarina, cujo início afigurou-se tão auspicioso. Quem me dera observar a série completa das maravilhas acumuladas sob os mares do globo? Quem me dera ver o que ainda homem nenhum viu? Mesmo que tivesse de pagar com a vida essa insaciável vontade de saber.
O que descobri até aqui? Nada. Ou quase nada. Uma vez que percorremos apenas 6.000 léguas através do Pacífico. Por outro lado, sei perfeitamente que o Nautilus aproxima-se de terras habitadas e que, se porventura surgisse uma oportunidade de salvação, seria cruel sacrificar meus companheiros por amor ao desconhecido. Serei obrigado a segui-los, talvez até mesmo a guiá-los. Mas essa oportunidade surgirá? Com ela sonha o homem confiscado de seu livre-arbítrio, mas o cientista, o curioso, recua. Nesse dia 21 de janeiro de 1868, ao meio-dia, o imediato foi verificar a altura do sol. Subi a plataforma, acendi um charuto e acompanhei a operação. Pareceu-me evidente que aquele homem não entendia francês, já que em diversas ocasiões eu fizera reflexões em voz alta que deveriam ter-lhe arrancado algum sinal involuntário de atenção, caso os houvesse compreendido. Mas ele permaneceu impassível e mudo. Enquanto ele operava o sextante, um dos marujos do Nautilus, o homem forte que nos acompanhara durante nossa primeira excursão submarina à Ilha Crespo, veio limpar os vidros do farol. Pude então observar o engenho do aparelho, cuja potência era centuplicada por aros lenticulares, dispostos como o de faróis, que mantinham sua luz no plano útil. A lâmpada elétrica era disposta de maneira a se aproveitar ao máximo sua capacidade de iluminação, e a luz gerada, com efeito, produzia-se no vácuo, o que assegurava ao mesmo tempo sua regularidade e intensidade. Esse vácuo economizava também as pontas de grafite entre as quais se desenvolve o arco luminoso. Economia significativa para o Capitão Nemo, que não podia renová-las com facilidade. Naquelas condições, porém, seu desgaste era quase imperceptível. Quando o Nautilus preparou-se para retomar seu périplo submarino, desci novamente ao salão. As escotilhas voltaram a se fechar e a embarcação embicou para o oeste. Singrávamos então as águas do Oceano Índico, vasta planície líquida com uma capacidade de 50 milhões de hectares, e cujas águas são tão cristalinas que causam vertigem a quem se debruça sobre a sua superfície. O Nautilus avançava, oscilando entre 100 e 200 metros de profundidade. Assim foi durante alguns dias. Para outro qualquer que não eu, um apaixonado pelos mares, as horas de certo teriam parecido longas e monótonas. Mas aqueles passeios diários sobre a plataforma, quando eu me renovava no ar vivificante do oceano, o espetáculo daquelas águas exuberantes através dos vidros do salão, a leitura dos livros da biblioteca e a redação de minhas memórias tomavam todo o meu tempo, e em nenhum momento eu me sentia cansado ou entediado. A saúde de todos nós mantinha-se num estado bastante satisfatório. Adaptamo-nos perfeitamente ao regime de bordo, e de minha parte, dispensaria tranquilamente as variações que, só para ser do contra, Ned Land volta e meia sugeria. Além do mais, naquela temperatura constante, sequer um resfriado nos ameaçava. Em último caso, a Madrépora defronfilia, conhecida na Provença pelo nome de funcho do mar, e da qual havia certo estoque a bordo, teria fornecido com sua polpa viscosa um excelente expectorante. Durante alguns dias avistamos uma grande quantidade de aves aquáticas, palmípedes, gaivotas e alcatrazes. Sem dificuldade, algumas foram mortas e preparadas conforme determinada receita. Revelaram-se uma caça bem aceitável.
Entre as grandes aves, arrastada para longe de quaisquer terras e que repousam sobre as águas das fadigas do voo, gritos dissonantes como os urros de asno atraíram meu olhar para magníficos albatrozes, pertencentes à família dos longipenes. A família dos totil-palmados era representada por fragatas velozes, que pescavam agilmente peixes da superfície, e por numerosos faetontes, entre eles o de barbatanas vermelhas, gordo como um pombo, e cuja plumagem branca é matizada por tons róseos que valorizam a cor negra das asas. As redes do Nautilus trouxeram várias espécies de tartarugas marinhas, do gênero Caret, com dorso abaulado e cuja carapaça é alvo de furiosa cobiça. Ótimos mergulhadores, esses répteis conseguem manter-se por um longo tempo submersos, vedando a válvula carnuda situada no orifício externo de seu canal nasal. Algumas dessas carets, quando as capturamos, ainda dormiam dentro de suas carapaças, fora do alcance dos animais marinhos. Sua carne era geralmente modesta, mas seus ovos proviam um excelente prato. Quanto aos peixes, continuavam a despertar nossa admiração quando, através das escotilhas abertas, surpreendíamos os segredos de sua vida aquática. Vi diversas espécies inéditas para mim. Cito principalmente o baiacu-cofre, típico do Mar Vermelho e do Mar das Índias, bem como daquela parte do oceano que banha as costas da América equinocial. Esses peixes, como as tartarugas, tatus, ouriços e crustáceos, são protegidos por uma couraça que não é nem gretada nem pétrea, mas efetivamente óssea, exibindo ora a forma de um triângulo sólido, ora a de um sólido quadrilátero. Entre os triangulares, observei alguns medindo meio decímetro de comprimento, de carne salubre e gosto sutil, marrons na cauda, amarelos nas nadadeiras, e cuja aclimatação recomendo inclusive em águas doces, às quais, por sinal, um certo número de peixes do mar adapta-se com facilidade. Citarei também baiacus quadrangulares com a cauda encimada por 4 grossos tubérculos, baiacus polvilhados com pintinhas brancas no ventre, domesticáveis como passarinhos, trigônios dotados de agulhões formados pelo prolongamento de sua crosta óssea, aos quais o singular grunhido rendeu o apelido de porcos do mar. Por fim, peixes dromedários, com grandes corcovas em forma de cone, carne dura e fibrosa. Também destaco, dos apontamentos diários feitos por mestre Conselho, certos peixes do gênero Tetrodontidium, exclusivos desses mares, espenglérios de dorso vermelho e peito branco, identificáveis pelas 3 carreiras longitudinais de filamentos, e peixes elétricos, com 17 centímetros de comprimento, enfeitados com as cores mais chamativas. Vi igualmente, como amostra de outros gêneros, ovoides, semelhantes a um ovo castanho escuro, percorridos por riscas brancas e finas e desprovidos de cauda. Diódons, autênticos porcos-espinhos do mar, dotados de espinhos capazes de inchar de maneira a formar uma pelota de dardos. Hipocampos, comuns a todos os oceanos. Pégasos, com o focinho afunilado, aos quais as nadadeiras peitoriais alongadas e dispostas em formas de asas permitem, se não voar, pelo menos lançar-se aos ares. Pombos espatulados, com a cauda revestida por numerosos anéis escamosos. Micrognatas com maxilar protuberante. Excelentes peixes com 25 centímetros de comprimento, rebrilhando nas cores mais vistosas. Caliomoros lívidos,
com a cabeça enrugada, miríades de blênios saltadores listrados de preto e com compridas nadadeiras peitorais, deslizando vertiginosamente na superfície das águas. Deliciosos velíferos, capazes de alçar as barbatanas como velas desfraldadas nas correntes favoráveis. Curtes esplêndidos, para os quais a natureza não poupou amarelos e azuis celestes, além da prata e ouro. Tricópteros, cujas asas são formadas por filamentos, alcabozes, sempre manchados de limão, que parecem sussurrar. Triglas, cujo fígado é considerado veneno. Bodiões, que têm nos olhos uma espécie de toldo. E, para terminar, peixes cachimbo, de focinho comprido e tubuloso. Verdadeiros góbios-moscas do oceano, armados com um fuzil não previsto nem pelos Chassepot, nem pelos Remington, que matam os insetos golpeando-os com uma simples gota d'água. No 89º gênero dos peixes classificados por Lacépède, que pertence à segunda subclasse dos ósseos, caracterizados por um opérculo e uma membrana branquial, observei uma escopena, cuja cabeça é dotada de espinhos e que possui uma única nadadeira dorsal. Esses animais são ou não revestidos por pequenas escamas, dependendo do subgênero a que pertencem. O segundo subgênero exibia amostras de didáctilos com 3 a 4 decímetros de comprimento, listrados de amarelo e com uma cabeça fantástica. No primeiro subgênero, identifiquei diversos espécimes de um curioso peixe, pertinentemente apelidado de sapo marinho, o qual tinha a cabeça grande, ora carcomida por sinos profundos, ora estufada por protuberâncias. Coberto de espinhos e com tubérculos espalhados, possuía cornos irregulares e hediondos, além do corpo e da cauda calejados. Repugnante e horrível, seus espinhos causam os mais perigosos ferimentos. De 21 a 23 de janeiro, o Nautilus avançou à razão de 250 léguas por dia, isto é, 540 milhas, ou 22 milhas por hora. O que tornava impossível identificar essas diversas variedades de peixes era sua atração pela luminosidade elétrica. Muitos deles tentavam nos acompanhar, porém, vencidos pela velocidade, deixavam-se ficar para trás. Mas havia alguns que conseguiam se manter durante um certo tempo entre as águas do Nautilus. Na manhã do dia 24, a 12 graus e 5 minutos de latitude sul e 94 graus e 33 minutos de longitude, avistamos a ilha Kelling. Sedimentação madrepórica tomada por coqueiros e que foi visitada pelo Sr. Darwin e o capitão Fitzroy. O Nautilus contornou a pouca distância os Açores dessa ilha deserta e suas dragas coletaram diversos espécimes de pólipos e equinodermos, bem como curiosas calotas do ramo dos moluscos. Alguns preciosos exemplares da família dos delfínulos aumentaram o acervo do Capitão Nemo, ao qual juntei uma estreita punctífera, espécie de polipeiro parasita que vive agarrado a uma concha. Dali a pouco, a ilha Kelling desapareceu sob o horizonte. Tomou-se uma rota a noroeste, em direção à ponta da Península Índica. Terras civilizadas! Comentou Ned Land nesse dia. Melhor que aquelas ilhas da Papuásia, onde encontramos mais selvagens que cabritos. Nessa terra indiana, professor, há estradas, ferrovias, cidades inglesas, francesas e hindus. Ninguém anda 20 quilômetros sem topar com um compatriota. O que diz? Não é hora de escapar das garras do Capitão Nemo?
Não, Ned, não. Respondi num tom determinado. Deixemos as águas correrem, como dizem vocês marujos. O Nautilus aproxima-se dos continentes habitados. Está retornando à Europa. Que nos conduza até lá. Uma vez em nossos mares, veremos o que a prudência nos aconselhará a arriscar. Aliás, não imagino que o Capitão Nemo nos autorize a caçar nas costas do Malabar ou de Coromandel, como aconteceu nas florestas da Nova Guiné. Ora, professor, não podemos dispensar tal autorização? Não respondi ao canadense, pois não queria discutir. No fundo, estava louco para explorar até o fim os acessos do destino que me lançaram a bordo do Nautilus. A partir da ilha Kelling, nosso curso pareceu tornar-se mais aleatório e inconstante, arrastando-nos frequentemente para grandes profundidades. Por diversas vezes, os planos inclinados foram acionados, mediante alavancas internas capazes de posicionar o Nautilus obliquamente à linha de flutuação. Mergulhamos assim a 2 e 3 quilômetros, mas sem jamais atingir o fundo daquele mar indiano que sondas de 13.000 metros não foram capazes de alcançar. Quanto à temperatura das mantas profundas, o termômetro continuou a marcar invariavelmente 4 graus abaixo de zero. Entretanto, observei que, nas camadas superiores, a água era sempre mais fria nas grandes profundezas do que em alto mar. Em 25 de janeiro, estando o oceano absolutamente deserto, o Nautilus passou o dia inteiro na superfície, fustigando as águas com sua poderosa hélice e fazendo-as esguichar a uma grande altura. Como em tais condições, não tomá-lo por um gigantesco cetáceo? Passei praticamente o dia todo sobre a plataforma, percrustando o mar. Nada no horizonte, exceto às 4 da tarde, um vapor longo e veloz na direção oeste com os costados voltados para nós. Enquanto avistamos sua mastreação por um instante, ele não podia perceber o Nautilus, que se encontrava muito rente à água. Imaginei que aquele vapor pertencia à linha peninsular e oriental, que faz o trajeto entre a ilha de Ceilão e Sydney, costeando o cabo do Rei George e Melbourne. Às 5 horas, antes do rápido crepúsculo que liga o dia à noite nas zonas tropicais, Conselho e eu nos maravilhamos com o curioso espetáculo. Segundo os antigos, existe um encantador animal cujo encontro pressagia momentos felizes. Aristóteles, Ateneu, Plínio e Opiano haviam estudado suas aptidões e esgotado a seu respeito toda a poética dos cientistas da Grécia e da Itália. Deram-lhe os nomes de Náutilo e Pompílio, mas a ciência moderna não ratificou essa denominação, e hoje esse molusco é conhecido pelo nome de argonauta. Se houvéssemos consultado o conselho, teríamos aprendido desse honesto rapaz que o ramo dos moluscos divide-se em 5 classes, que a primeira classe, a dos cefalópodes, cujos indivíduos apresentam-se ora nus, ora testáceos, compreende 2 famílias, a dos dibranquiais e dos tetrabranquiais, que se distinguem pelo número de suas ramificações, que a família dos dibranquiais possui 3 gêneros, o argonauta, o calamar e a lula, e a dos tetrabranquiais, um único, o náutilo. O espírito rebelde que após essa nomenclatura vier a confundir o argonauta, que é um acetabulífero, isso é, detentor de ventosas, com o náutilo, que é tentaculífero, isso é, detentor de tentáculos, não poderá mais ser desculpado. Ora,
Era um cardume desses argonautas que viajava naquele momento à flor do oceano. E podíamos contar várias centenas deles, todos pertencentes à espécie dos argonautas tuberculados, somente encontrados nos mares da Índia. Os graciosos moluscos moviam-se de costas por meio de seu canal locomotor, expelindo por esse canal a água que haviam aspirado. De seus 8 tentáculos, 6, alongados e afilados, flutuavam sobre a água, enquanto os outros 2, espalmados e abaulados, desfraldavam-se ao vento como uma tênue vela. Eu via perfeitamente sua concha espirálica e ondulada, que Cuvier compara com propriedade a uma elegante chalupa. Um barco de verdade, com efeito, transportando o animal que o secretou, sem que o animal nele se incruste. O argonauta é livre para deixar sua concha. Ensinei a conselho, mas nunca faz isso. Tal qual o capitão Nemo, observou argutamente Conselho. E não sei por que ele não chamou sua embarcação de Argonauta. Durante cerca de 1 hora, o submarino flutuou em meio àquele cardume de moluscos, até que, não sei por qual razão, eles se assustaram. Como se reconhecendo um sinal, todas as velas foram subitamente recolhidas. Os tentáculos se dobraram, os corpos se contraíram, e com as conchas se esbarrando e alterando seu centro de gravidade, toda a flotilha desapareceu sob as águas. Foi instantâneo, e nunca navios de uma esquadra manobraram com maior entrosamento. Num piscar de olhos anoiteceu, e as marolas, apenas soerguidas pela brisa, estiraram-se calmamente sob as cintas do Nautilus. No dia seguinte, 26 de janeiro, cortávamos o Equador no 82º meridiano e retornávamos ao hemisfério boreal. Ao longo desse dia, fomos escoltados por um cardume espetacular de esqualos, terríveis animais que pululam nesses mares, tornando-os perigosíssimos. Eram tubarões Phillips, de dorso marrom e ventre esbranquiçado, dotados de 11 fileiras de dentes. Tubarões olhudos, com um pescoço marcado por uma grande mancha preta, que, aureolada de branco, parece um olho. Tubarões Isabelle, com o focinho abaulado e pintalgado de pontos escuros. Volta e meia, os poderosos animais precipitavam-se contra a vidraça do salão com uma violência pouco tranquilizadora e que deixava Ned Land indócil. Queria subir à superfície das águas e arpoar os monstros, principalmente os tubarões lixa, com seus dentes dispostos em mosaico, e os grandes tubarões tigres, com 5 metros de comprimento, que o provocavam com uma insistência intrigante. Mas logo o Nautilus, ganhando velocidade, deixou facilmente para trás os mais rápidos daqueles tubarões. Em 27 de janeiro, ao largo do vasto Golfo de Bengala, nos deparamos em várias ocasiões, espetáculo sinistro, com cadáveres boiando na superfície das águas. Eram mortos das cidades indianas, carregados pelo rio Ganges até alto mar, que os abutres, únicos coveiros do país, não tinham terminado de devorar. Mas não faltavam tubarões para ajudá-los em sua fúnebre tarefa. Por volta das 7 da noite, o Nautilus navegou semi-imerso em meio a um mar de leite. O oceano parecia um creme à nossa volta. Seria efeito dos raios lunares? Não, pois a lua, naquela fase, ainda se perdia no horizonte abaixo dos raios do sol. O céu, embora iluminado pela radiação sideral,
parecia escuro pelo contraste com a alvura das águas. Conselho não acreditava em seus olhos e me interrogou a respeito das causas daquele singular fenômeno. Por sorte, eu estava em condições de lhe responder. Isso é conhecido como Mar de Leite. Expliquei. Uma vasta extensão de ondas brancas que vemos frequentemente nas costas de Amboyne e aqui nessas paragens. Entendo, respondeu o Conselho. Mas o patrão poderia me dizer a causa que produz tal efeito? Pois suponho que a água não se transformou em leite. Não, meu rapaz. E essa alvura que o surpreende é mero resultado da presença de miríades de animálculos infusórios, espécie de pequenas larvas luminosas com um aspecto gelatinoso e incolor, da espessura de um fio de cabelo e cujo comprimento não vai além de 1/5 de milímetro. Algumas dessas bestíolas amalgam-se ao longo de um espaço de várias léguas. Várias léguas? Exclamou o Conselho. Sim, meu rapaz. E não tente calcular o número desses infusórios. Não conseguiria. Pois, se não me engano, houve navegadores que singraram mares de leite por mais de 40 milhas. Não sei se Conselho levou em conta a minha recomendação, mas pareceu mergulhar em reflexões profundas, procurando, de certo, estimar quantos quintos de milímetro cabem dentro de 40 milhas quadradas. Quanto a mim, continuei a observar o fenômeno. Durante várias horas, o esporão do Nautilus rasgou o tal leite e notei que deslizava sem ruído sobre aquela água saponácea, como teria flutuado nos turbilhões de espuma que as correntes e contracorrentes da baía deixavam algumas vezes entre si. Perto da meia-noite, o mar recuperou subitamente sua cor normal. Mas, atrás de nós, até os limites do horizonte, o céu refletia a alvura das ondas, parecendo por muito tempo impregnado dos difusos fulgores de uma aurora boreal. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.